Eu sou Cecília, nasci em Peniche, vivi sempre em Peniche, casei em Peniche e continuo cá a viver. Minha mãe era de cá, meu pai também, a família paterna era toda de Peniche e a família materna, meu avô era de Peniche, de família antiga de Peniche, e a minha avó é que era da Nazaré. Pronto, de resto vivi sempre cá, sempre com os meus irmãos, fomos 5 e pronto, fiz aqui a minha vida. A minha avó veio solteira porque vinha muita gente da Nazaré, chegava a vir lá de cima do norte de Viana, muita gente para aqui para andarem ao mar, porque a Barra da Nazaré não prestava. E vinham para cá os pescadores e depois também vinham mulheres trabalhar para a Ribeira, onde veio a minha avó e uma irmã dela. Vieram as duas solteiras. Trabalhar e fixaram-se? Trabalharam na Ribeira, fixaram-se. Entretanto, a minha avó conhece o meu avô, casaram. O meu avô era contramestre de um barco, que foi... o irmão era mestre e ele era contramestre de um barco. E o meu avô e a companhia toda tiveram um naufrágio onde morreu tudo. A minha mãe ficou órfã com 13 anos. Não conheci, apenas conheci uma avó, essa tal minha avó, porque da parte do meu pai não conheci ninguém de avós, porque o meu pai já nasceu muito tarde, salvo erro por aquilo que me contam. A minha avó tinha 49 anos quando teve o meu pai, porque ela teve muitos filhos, mas morriam. E então eu já não conheci. As 2 irmãs mais velhas é que conheceram, a outra não sei, mas sei que a vida dela era a Renda de Virles. E depois, só de tantos filhos, havia 3 grandes só, os outros não, já não, os que só conheci uma tia, que era 17 anos mais velha que o meu pai, que foi quem nos criou para a minha mãe trabalhar. E então, ela depois, pronto, nunca teve filhos e era tudo connosco. Do meu avós paternos, dedicavam-se à renda, era a minha tia, a minha avó e família, mas a família do meu avô, as irmãs da parte materna também faziam renda. Era para vender, era sempre tudo para vender. Era para vender. E recorda-se de as ver sempre a trabalhar? Não, porque eu, como o meu pai, não, era assim, eu não recordo, desculpe, se quiser interromper um bocadinho. Porque a família, da parte da minha mãe, as irmãs do meu avô faziam renda. E, aliás, eu até tenho ainda birros de uma tia, que são centenários. E então, essas também faziam muita renda. Mas a minha mãe nunca aprendeu só depois de casada. Aprendeu com a minha tia, irmã do meu pai, e com a sogra, que era a mãe do meu pai. Aprendeu com ela. Isso a Dona Cecília aprendeu com a sua mãe? Não. A minha mãe fazia, mas a minha mãe trabalhava numa fábrica, porque tinha que ser, a renda nunca deu para viver. Mas a minha mãe trabalhava numa fábrica. Eu, quando andava na escola, é que fui me inscrever nas rendas. Saía da escola à tarde e depois ia um bocadinho à renda. E então foi aí, e já sabia mexer, porque via a minha mãe fazer. Fazia de inverno, porque de inverno os barcos não iam ao mar. E a minha mãe fazia renda, que era para o sustento da casa também. Infelizmente foi assim. Minha mãe trabalhava numa fábrica que era de gelar peixe, uma frigorífica. Eu é que trabalhei na fábrica de conservas. E a minha mãe, quando era inverno ou nas horas vagas, fazia renda para vender. Tinha que ser assim. Eu tinha aí uns 6 anos, pronto, via a minha mãe fazia e entretia-me a fazer. Metia 4 birrinhos na almofada e fazia. Não, eu depois, só na 4ª classe, é que realmente tive renda, mas eu sabia fazer porque via as minhas irmãs, a minha irmã e a minha mãe, e elas ensinavam-me.
E então, fazia a renda. Mas depois não dava para viver, eu tive que... Nunca deu para fazer. Eu saí da escola, fui para a costura, mas depois fui para uma fábrica de conservas. Trabalhei lá 21 anos. Com que idade é que começou a trabalhar? Com 14 anos. Eu, por acaso, quando fui para lá, fui dar lata. Havia outros empregos, mas era dar lata, porque não havia... Chegava ali, as pessoas pediam lata e eu dava, e quando os caixotes estavam vazios, punha... E depois aprendi a fazer tudo. Não era só lata, tirava a cabeça ao peixe, engrelhava, fazia o que era preciso na fábrica, pronto. Trabalhei lá, casei e continuei a trabalhar. Depois tive um problema de saúde, qual saí da fábrica. Conciliava bem, porque casei, fiquei a viver sempre em Peniche, nunca quis ir nunca quis emigrar. Por acaso, o meu marido tinha um lugar fora daqui, mas eu disse que não me queria ir embora daqui. E não fui, vivi sempre em Peniche. Fui de 5 irmãos, o único que não emigrei. Nunca quis sair daqui. Olha, a mais velha foi para a Alemanha, as outras 2 foi para a França. Foram para a França, depois vieram e depois a outra acabou por ir para a Alemanha. E está lá, de vez em quando está cá, e lá, porque já é reformada, mais velha. E então... Pronto, anda nessa vida e tive um irmão que esse foi de outra maneira. Foi para Angola trabalhar por conta de uma companhia italiana, onde levou depois o meu marido também. O meu marido é que foi para lá. Foi para Angola e esteve lá 3 anos e meio. O meu marido fazia barcos. Chamava-se aqui, construtor naval, mas nós não dizíamos isso, dizíamos era calafato. Foi sempre a vida dele, toda a vida. E quando esteve em Angola também teve essa ocupação? Teve essa ocupação porque foi daqui para uma companhia italiana. Esteve lá, era 5 meses lá e 1 cá, 5 lá e 1 cá, em Porto Alexandre, ao pé de Moçambique, que agora se chama Tomboa. Colocar a hipótese de ir para lá, disse que sim, que ele tinha... Não foi aí, foi quando ele... Não foi nessa altura. Também não era emigrar, era para ir para Passo de Arcos, na zona aqui. Não quis ir. Era mais próximo. Não quis ir. A minha terra é muito bonita. Eu gosto muito da minha terra. O trabalho das rendas era assim, eu fazia mais crochê. Pegava no crochê e saía de casa. A minha mãe é que não fazia renda, mas às vezes eu começava. Mas como tinha que estar fechada em casa, dizia, faça a renda que eu vou fazer crochê para a muralha, que era para as muralhas de Peniche. Juntávamos ali umas quantas e íamos para lá fazer renda. E às vezes estavam à porta a fazer renda, que antigamente via-se muita gente a fazer renda à porta. Eu levava o crochê, sentavam nos piais das coisas, fazia muito crochê. Eu sempre a minha vida fui fazer crochê. Mas era quando não trabalhava, porque nós trabalhávamos quando havia peixe, quando a fábrica habitava. Quando acabávamos já não ganhávamos nada. A partir de 1977 é que tivemos mensalidade, ia trabalhar mensal. Porque antes disso não, era só quando a fábrica habitava, era que nós trabalhávamos, era assim a vida. Ganhávamos à hora. Às vezes andávamos empatadas por 2, 3 horas, mas eu era solteira, aquilo para mim era bom. Desde os 10 anos que fazia crochê, porque as minhas irmãs também faziam. Quem é que procurava para comprar? As vizinhas, às vezes, comprei. Olha, não sabiam, porque as pessoas mais antigas não sabiam, e perguntavam, e eu fazia, e às vezes iam lá, ainda hoje faço, quando é preciso, faço crochê. As rendas já foi outro caso. As rendas, eu trabalhei na fábrica, não fazia renda, mas depois, como saí da fábrica, eu trabalhava a dias, eu não deixei de trabalhar. Continuei sempre a trabalhar. Vá lá que tivesse 1 ano sem trabalhar, mas depois fui trabalhar. A dias trabalhava, que foi o pior tempo que eu tive. Porque vinha de estar com 70 e tal pessoas e depois fiquei sozinha. Arrependi muito, mas eu também não podia trabalhar, não conseguia, tinha o problema de saúde, que era no braço esquerdo. E então foi o pior tempo que tive. Mas trabalhei ainda 9, 10 anos, mas tinha até casas particulares.
para lojas, tinha um stand, mas isso era fora de horas. Entretanto, eu subo do curso da renda de Birlos e andei-me para inscrever 5 dias. Mas via muita gente, vinha-me embora. E no último disse assim, hoje não sai daqui. E não saí. Graças a Deus calhou-me. Mas eu também, quando fui entrevistada, disse que eu vinha para aprender, não era para ganhar dinheiro. Porque eu já sabia fazer renda, já sabia fazer renda os preceitos, porque a minha irmã já era monitora na escola de trabalho. E então eu sabia, mas eu queria aprender tudo e não menti. Disse a verdade, fui fazer os testes psicotécnicos, é assim que se diz. Fiz esses testes, fui chamada para depois dar a entrevista. Na entrevista disse tudo, disse que trabalhava num stand, à terça e à sexta, mas à terça tinha que ir depois da hora e à sexta não era preciso, já estava fora dos dias do curso. Graças a Deus, Carol. Começou a 27 de outubro de 1997 e acabou a 31 de dezembro de 1999. Foi importante para si? Muito importante. Porquê? Porque eu aprendi tudo, quanto era para fazer. Desde ao desenho, ao cartão, ao cartão, o cerzir, ainda hoje faço esses trabalhos todos. Quando tenho para fazer picos, faço isso tudo. Aprendi tudo e gosto muito de fazer. Gosto de fazer desenhos. Agora deixei mais porque tenho aqui este braço assim um bocadinho miniatura e custa, mas mesmo assim ainda vou fazendo quando é preciso. Gosto muito de rendas que sejam difíceis. Quanto mais difícil será a renda, mais gozo me dá em fazer. O processo é assim, é sempre com 4 vírgulas. Faz-se o ponto, que é a primeira coisa que se aprende é o ponto. A seguir é as carreirinhas. As carreirinhas é isto que aqui está. As carreirinhas. Isto. Depois deste ponto que se aprende-se a fazer carreiras fechadas. E depois vai-se aprendendo outras coisas. Aprende-se o paninho, que é isto, aprende-se isto, que é o meio ponto, a passar os terçais, mas também há outra renda. Há a renda de pastilhas, que esta não tem, e há a renda de pastilhas e tranças. E há esta renda sem pastilhas. Aliás, eu nos desenhos que faço, misturo já uma com a outra. Já misturo. Antigamente era pastilhas e tranças. Agora eu já misturo pastilhas, tranças, carreirinhas, troçal, misturo as rendas, porque faço os desenhos. Eu fui lá mesmo para aprender, não foi para ganhar. Eu já ganhava há dias. Depois, em 2000, acabou, né? Em 1999 acabou, e eu, em 2000, fui para a escola de rendas. Porque eu não queria estar em casa fechada. A vida, graças a Deus, pude passar sem ter a mensalidade. Mas tinha essa casa de modas e tinha um stand, que era à terça e à sexta, só quando aquilo fechou é que eu deixei. Para sempre era alguma coisa que vinha, né? Pronto. Entretanto, foi tudo fechando. A loja de modas fechou e eu só fiquei apenas depois com uma livraria. E então trabalhava depois, entretanto, tive lá 5 anos, fechou, deixei mesmo de trabalhar. Pronto. Esperei pela reforma. Sou reformada há 6 meses. E agora pode dedicar-se então à renda? Sim, mas eu já me dedicava. Já me trabalhar. dedicava à renda, já porque eu gosto. E continua a ser sem querer ganhar dinheiro com a renda? Sim, eu ganho, sabe? Sim. É assim, se me pedirem para fazer, eu faço. Mas, por exemplo, eu acabei de fazer uma toalha de batizado para oferecer, já estou a fazer outra para oferecer também. Tenho uma gorita para fazer, essa é que é da encomenda, porque a pessoa encomendou-me 2. Só deu tempo de fazer uma, não deu tempo de fazer as 2, pronto, para fazer a outra. Mas eu não faço, felizmente,
não estou à espera. Eu faço piques, isso assim, o que ganho ponho de parte para dar aos meus netos. Agora, isto daí do Covid parou tudo. O mundo, não foi Peniche nem Portugal, foi o mundo inteiro. Que outras tradições Atar redes, também. Também aprendi, também atava. Aprendi a rentes, que era dos barquinhos pequenos, que era as do anzol, e disse assim, aprendi essas rentes, sabia atar, ainda hoje sei. É difícil me esquecer. E depois fui fazer um curso de redes da traineira, que é da malha pequenina. Também gostei muito disso, só que para mim não dava. Não dava para fazer. Fui que gostei de aprender, que eu gosto de aprender. Pronto. A festa da Boa Viagem, que eu gosto muito. Há os Sírios, que é domingo. Domingo aqui há os Sírios, que é lá em cima do Santuário dos Remédios. Todas as semanas? Não, agora nesta altura. É sempre entre 16 e 17, aqueles dias aqui. Como é que é essa? É bonito. Os sírios vinham de várias terras aí de fora. Vinha de Reguém Grande, Reguém Pequeno, de Ramalhau. Vinham de vários lados. Antigamente em carroças, era tão bonito. E depois eu, como morava no norte, aqui nesta parte, eu moro lá em cima, e passavam para a Igreja dos Remédios, porque se vai pela estrada marginal norte, e eu vivia ali perto, e víamos as carroças todas enfeitadas, era tão bonito, gostava. E então havia também o largo da Igreja Matriz, que é a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, onde iam aí todos parar. Havia bailes aí, antigamente, era uma festa antigamente muito bonita. Era os 3 sírios e depois eram os 7. Mas os 3 sírios era uma festa mais bonita. Ainda hoje fazem, os louros, quem andarem a cantar da roda da igreja, mas eu sou sincera, é sempre tanta gente que eu nunca vou. Lá no santuário é bonito, é isso tudo. Vendem-se muitos frutos secos. Teve uma altura que podiam ir vender roupas, mas isto com o Covid, no ano passado não houve. Este ano já há, mas é só apenas com frutos secos. E vendem bolos, isso assim, pronto, é essas coisas que vendem. E a festa da Senhora da Boa Viagem continua igual? Houve alterações? Quer dizer, não, eu acho que a festa, há quem diga que houve alterações, sim, cada um faz à sua maneira. Enquanto teve cá o padre Bastos, que era o Monsenhor Bastos, foi um grande padre aqui para a terra. Enquanto foi esse senhor, esse padre, a festa era bonita, mas depois veio outro padre, houve coisas que ele quis mudar, não teve graça a festa. Foi muito diferente, mas depois arranjaram uma comissão de festa, e isso sim, era uma festa muito bonita. Há de tudo à mesma. Havia aquelas barracas com frangos assados, que antigamente não havia casas a vender, havia essas coisas, havia os carroceiros, havia a procissão. Eu cheguei a ir, na procissão iam as fábricas, íamos nós todas das fábricas a representar a nossa firma, e eu gostava muito de ir na procissão. Adorava ir na procissão, gostava. O meu marido nunca participou. Não, ele não é como eu. Vinha muita gente, muita até, de vários lados. Era ao sábado, domingo e segunda, e depois passaram a ser também à terça. A terça-feira era um evento bonito. Havia logo a procissão pelo mar, que os andores iam nos barcos, e vão lá mesmo. E depois, ao domingo, era a procissão, um cortejo. Para mim, aquilo é um cortejo de procissão, se chama outras, mas aí era a mostrar o que é tudo da terra. Desde a parte religiosa a tudo quanto pertencia da terra. E então, pronto, era assim. E eu, ao domingo, dava a volta à Peniche, era uma volta enorme, não era a volta à Peniche, saía aqui desta igreja, que temos aqui perto, dava a volta lá por cima, pelos portões de Peniche, depois ia por uma rua, passava por essa igreja, depois vinha, passava, dava uma grande volta. É muito grande essa procissão.
Depois, pronto, acabava nesse dia. No outro dia havia outra vez outra procissão, que é do padroeiro São Gonçalo Telmo, parece, é padroeiro São Gonçalo Telmo, que esse santor está na Igreja da Ajuda, Nossa Senhora da Ajuda, que é a igreja matriz daqui, e depois as imagens que eram lá de cima iam para cima, pronto. Era assim. Depois havia eventos à noite, havia fogo de vista, gostava muito de ver. Ao sábado da festa, também havia fogo no mar, é muito bonito. Isso eu vou sempre ver esse fogo. Aliás, eu quando vou sempre da parte sul, a parte de baixo de Peniche, a parte sul que se vê os barcos, vê-se tudo. Vou sempre aí. Quando a procissão dá a volta, venho de carro, venho conseguir, nem que seja a pé, ponho o carro ali para aqueles lados, ali onde possa pôr, e vou sempre para lá, para o pé dos Socorros Anáfragos, vou sempre ver a procissão, tirarem os andores, pôr as imagens dos andores, gosto muito de ver essa parte. Tive muitos anos que não vi. Tive muitos anos que não havia a festa. Os da Comissão de Festas são muito mais novos do que eu. E são uma boa comissão. Para mim, têm feito um bom trabalho. Para si, qual é a importância que tem o Forte de Peniche? Para mim é um ato de muito respeito. Para mim é um forte com muito respeito. Porque eu era pequenina. Lembro-me muito bem. Peniche só tinha uma entrada, que era os portões de Peniche. E eu via sempre aquele carro preto vir, com um à frente e outro atrás, diferente. E a minha mãe dizia assim, já lá vai outro preso. Era para os presos políticos. E eu sempre tive aquela coisa de não gostava de entrar, nunca tinha entrado na Fortaleza. Só entrei depois do 25 de Abril. Ainda hoje, quando posso, eu vou lá visitar. Gosto muito de ver aquilo. Aliás, no dia que saíram os presos, eu fui logo para lá de manhã e só vim à tarde. Eu vi tudo como ficou. Vi a cela do Albarquinhal, onde tinha quadros lindos. Gostei muito de ver. E vi tudo quando estava. Depois fizeram obras, modificaram, mas pronto. E já foi agora ao museu como está? Já. E qual é que é a está sua melhor. apreciação? Para mim está melhor no aspecto como estava, era diferente. Ele era só para presos. Ele era só para presos, não era para a gente visitar. Portanto, depois do 25 de Abril é que passámos a visitar. Aliás, a minha irmã mais velha ia para lá brincar. Que era no tempo que os presos políticos ainda andavam à solta. Minha irmã ia brincar com um filho de um guarda que vivia lá numa casa que já lá não existe. Minha irmã faz 77 anos e ela lembra-se muito bem disso tudo. E a minha avó trabalhou lá. Minha avó, depois do meu avô falecer, esfregava o chão das cadeias. Era assim. Tinha que se descascar. E havia lá sapateiros. Minha irmã lembra-se de ir lá levar. Isto são elas que contam, não sou eu. Porque essa minha irmã foi criada aqui embaixo. Eu depois fui para Peniche de Cima. Minha mãe foi viver para Peniche de Cima, deram-lhe uma casa no bairro dos pescadores e ela foi viver para lá. Eu acho que está bom, eu para mim gosto. Gostei muito de ver aquele memorial. Fiquei lá uma tarde inteira a ver aquilo tudo. Gostei. Aliás, tudo quanto seja museus, é isso, eu gosto de ver. Então, que outros museus aqui de Peniche é que gosta de frequentar? Não vi nada. Só aquele. E é aqui este, a ver, que eu saiba. Não dei para ver mais museus. Há coisas, por exemplo, temos as rochas, temos aquelas partes históricas, mas é coisas que eu não sei. Há a Fonte do Rosário, que dizem que tem um túnel que passa por baixo do chão que vai dar à Papoa, que eu gosto muito de visitar, eu gosto muito de ir para aí.
mora aí perto, e no tempo do Covid eu saía de casa e ia para aí, mesmo sozinha. O meu marido não queria ir, vais tu. Ainda me lembro quando vinha, aliás, eu tenho uma irmã que mora aí perto, quando eu vinha do lado do mar, pela Marginal Norte, que é a Praia do Porto de Areia, eu vou-lhe dizer, eu ainda hoje recordo como eu olhei para o mar. Uma saudade, porque não ia para aqueles lados. Mas saía de casa. Saía de casa e vinha ao pão, ia para casa. Como tenho um quintalinho, eu vinha à porta, ali estava, pronto, ia ver as minhas filhas, à janela. Não entrei na casa das minhas filhas, aquele tempo passava. Pronto, foi assim a nossa vida, no ano que passou. Aqui os pratos mais típicos e quais eram os hábitos mais comuns da alimentação da sua família? Ainda dos seus avós e dos seus pais, porque são peixe, peixe. Que peixes é que normalmente consumia? Era sardinha, chicharro, carapau, eram essas coisas. E de que forma é que normalmente consumia? Como é que eu consumia? Assados, fritos. No tempo da fava, era charro, frito e fava, que era sempre no mês de abril, mais ou menos, era sempre, pronto. E as caldeiradas. As caldeiradas também é o prato daqui. O peixe no forno. Agora há mais. Pronto, fazem outros pratos isso assim, mas pronto, eu continuo a fazer os mesmos. Quais é que são então os... Olha, por exemplo, eu hoje tenho um chicharro para cozer para o meu marido, com batatas à noite, que ele não me quer carne. Tenho. Por acaso, ontem ele foi à Ribeira, encontrou um primo, passou por ali, não, eles não entram na Ribeira agora, mas ele deu-lhe sardinhas e deu-lhe chicharro. Tenho 2 para assar amanhã e hoje vai um para ele, para mim não. E as conservas costumavam consumir? Vamos ver, eu gosto de atum e de cavala. Sardinha não. Não gosto de sardinha. Trabalhei 21 e 20 e tal anos na fábrica, mas vou-lhe dizer, nunca comi sardinha de conserva. Com o território das Berlengas, tem alguma relação? Estive lá. Aliás, estive 3 semanas a trabalhar lá, no Castelinho. Adorei. Estava lá uma mercearia, era da tia do meu marido que ela estava a explorar o Castelinho e ela convidou-me e eu fui. Estive lá sem marido, sem filha. Sozinha, 3 semanas, eu gostei tanto. Ainda hoje me recordo do banho que fui tomar lá acima ao farol, dentro de um tanque. Foi em que altura do ano? Foi em 1984. E era verão, era inverno? Era verão, foi em agosto. Gostei muito, muito de lá estar. Gostei muito de lá estar. Deixei a minha filha com os meus sogros, o meu marido também, e eu fui-me embora. Como estava a fazer uma casa, fui ver se ganhava mais para a casa. Como é que era a ida para as Berlengas? Era de barco, era no barco. Como é agora? Mas havia muitos barcos? Não, era o barco que fazia carreira, o barco das Berlengas. E como era, por exemplo, em relação ao acesso à água? Não havia. A água era só aquela água e pronto, mais nada. Por isso é que eu disse, eu tive tempo sem tomar banho e depois fui lavar roupa. Tinha lá uma cisterna e tomei um banho que ainda hoje recordo, água muito gelada. Mas aquele banho soube-me tão bem. Verdade. Gostei muito de lá estar. Já não regressei mais, porque naquela altura arranjei outra filha. Depois o meu marido foi para Angola, eu fiquei. Ele, o dinheiro que mandava, foi todo para casa. Eu nunca pedi nada a ninguém. Meus sogros ajudaram. A minha mãe também às vezes me dava uma refeição. E todo o dinheiro que ele mandava, eu apliquei na casa. E quando entrei para lá estava paga, graças a Deus. O pedreiro foi lá ganhar o dia e eu comprava as coisas. E foi assim. E assim dei valor à vida. Tive as minhas filhas, eu é que fiz sempre. Fui sempre encarregada de educação. O meu marido foi só para ganhar dinheiro. E trazer para casa.
não era estragado. E então o dinheiro que ganhava eu apliquei todo na casa. Eu quando entrei na casa não devia nada a ninguém, por isso eu quando digo assim, eu pago a contribuição da casa, mas eu nem havia de pagar aqui, devia de pagar era na Itália, eles é que o dinheiro veio de lá, portanto eu não devo nada. Quando dizem que eu devo muito dinheiro ao Estado, eu digo logo que é mentira, não devo nada, porque eu nunca pedi nada. É verdade. E a vida tem continuado assim. E ainda sobre a questão da reserva da biosfera, já disse que não tem grande relação, Não, mas não acha que é uma coisa importante. Sim, isto quanto mais for para evoluir, melhor. E para estar parado, em não. que sentido é que a reserva ajuda a evoluir para si? Isso não, para mim já não. Para os meus que vêm depois, agora para mim não. Acho que aquilo, a Berlenga é uma coisa que é única e que é uma coisa que é uma ilha que tem muitos visitantes e é digno de saber que eu adorei ver a Berlenga. Eu gostei muito, muito, mas eu já lá tinha ido várias vezes. Antes dessa estadia mais longa? Dessa estadia eu já lá tinha ido várias vezes à Berlenga. Com quem? Cheguei a ir com o meu marido, montámos uma tendazinha e dormimos lá. Estive lá. E também cheguei sozinha com a tia do meu marido. Ela ia limpar a casa, ela já faleceu, e eu ia com ela. E limpar a casa? Dos pescadores que têm lá. Têm lá. Portanto, eu hoje conheço a Berlenga pelo computador. Não conheço a Berlenga a vê-la. Mas tudo quanto seja para evoluir, acho bem. Que continue assim. Preocupa-se com as questões do ambiente? É uma questão importante? Sim. Isso também me preocupa. Em que aspectos é que acho que há muita coisa desnecessária. Muita coisa. Os sacos plásticos, as pastilhas, as garrafas, as coisas que mandam para o chão. Havia de haver mais um pouco não é a favor. Havia de haver muito cuidado. Porque vai uma criança apanha, mete na boca. Eu nunca me lembro antigamente de haver o que há agora. Mas pronto. Nós somos todos iguais. Eu faço a divisão do lixo todo. Eu vou ao supermercado, levo os sacos que tenho em casa. Nunca como. Mas ainda eram de graça, já eu fazia isso. A coisa que mais odeio é ver beatas no chão. Não, mas não fumo. Eu nunca fumei. E a outra é não haver cuidado de andarem com os animais. Que havia de haver cuidado e havia de haver uma multa. Ela há, só que não fazem caso dela. Pronto. E esta coisa de ir à lua, estes foguetões, isto tudo, eu cabo do nosso mundo. Eu cabo do mundo. Mas pronto, vamos vivendo. Há menos variedades de peixe. Eu um dia deste fui ao supermercado e vi um peixe que era uma chaputa assim grande. Eu disse, olha, faz-me lembrar no tempo que eu ia ver os barcos a descarregarem. Que eu tinha uma moto e vinha com o meu marido. Vinha para a Ribeira ver, gostava de ver. Lembro muito bem de vir à Ribeira, sempre. Agora é que não dá, porque nem de lá ninguém entra, já há muitos anos. Mas quando a Ribeira era ali na parte da Ribeira mesmo velha, porque agora já há a terceira, eu ia com o meu marido de moto e íamos sempre à Ribeira ver. Eu gostava mesmo de ver aquela faina toda. Gostava muito de ver. É assim, as pessoas dizem que o peixe que já não tem o mesmo gosto. Para mim continua a ser que eu gosto muito de peixe. Pronto. Mas que hoje há mais variedades, há que antigamente, porque os barcos depois passaram a fazer estas viagens à Mauritânia, a trazer outros peixes. Pronto, e eu é raro, muito raro, comprar peixe congelado. Compro às vezes. O que compro mais é solha, é pescada do Chile e é maruca. Não compro mais peixe nenhum congelado. Mas é que não compro mesmo. Às vezes está lá sardinhas e carapós.
Aliás, o carapau, tendo congelado a água salgada, sabe bem, mas se estiver sem nada, pois já sabe a gelo. Para quem está acostumado a ter peixinho fresco todos os dias, nota logo. Nota-se bem a diferença. Muito bem, mas as variedades de peixe, as mesmas que havia antigamente, era com mais pressão. Muita. Eu chegava a vir à tardinha com raparigas, que um pai tinha um barco e eu ia ver aqueles braços todos espetados, com a cabeça de cima, naquelas caixas. Gostava muito daquilo, de ver. Depois ia à lota, ver, que ainda podia-se entrar, não é como agora. Éramos livres para entrar para esses lados, já que não. Mas que a variedade para mim é a mesma, ou mais ainda, porque já vem peixe sem ser de Portugal. Vem. Antigamente não vinha, era só daqui. Era. Mas pronto, por que eu vou dizer que não? Para mim, continua a ser bom o peixe. O peixe para mim é bom, de caldeirada, frito, assado na brasa. Faço mais assado na brasa. Faço muito peixe assado na brasa. Muito. E vai-se vivendo. Neste momento eu estou a fazer o meio ponto. Esta parte é o meio ponto. Agora leva aqui, passo este sal. A técnica começa primeiro pelo ponto. O ponto é isto assim. O ponto é isto. Pronto, isto é que é o ponto. E eu estou a fazer neste momento a filigrana. Chama-se este ponto aqui, chama-se a filigrana. E esse desenho já foi... Este desenho era lá da escola. Não, este não. A que fiz a outra foi. Até fiz o desenho e a minha filha foi a um concurso com ela, porque eu tenho a minha filha mais nova que sabe fazer renda, a mais velha não sabe. E então ela ia aos concursos e até ganhou com aquele desenho, aquela toalhinha de batizado. E eu agora tenho 2 bebés de pessoas amigas e estou a fazer as toalhinhas para elas. A oferecer. Os alfinetes vão dando a estrutura do ponto. Sim, sim. Os alfinetes são fininhos, porque a linha é fininha, e então os alfinetes são finos, mas há alfinetes ainda mais finos. Por acaso tenho em casa. Sim, a linha é fio de algodão, mas é de cone, é o número 40. Este é o número 40, mas há mais números de linha. Há vários números, nós depois fazemos conforme o picotado do pico. Portanto, conforme o desenho é conforme o número da linha. O número da linha. Os carrilhões são todos preparados por si? Sim, sim, são. São Quanto tempo é que todos. demora a preparar? Não tomo conta. Não tomo conta. Vou enchendo, que eu não gosto muito de encher birros. Quando apanho cá a minha irmã da Alemanha, ela é que me enche. Mas agora tenho que ir encher. Porque eu aproveitei estas linhas, mas já estou arrependida. Tenho muitos nós e os nós não podem entrar na renda. Pois já vi ali esse, por exemplo. Pois, tenho nó, mas eu depois vou aqui e misturo juntamente com aquilo e trabalho com 3 vírgulas. Quando o nó está para ir embora, ponho para trás e ponho para a frente, mas eu já não faço mais. Estou enjoada de ver tanto nó. Antes não quero aproveitar a linha. Não gosto. E pronto, e assim vou fazendo. E vai trabalhando sempre de cima para baixo? Sim, é sempre de cima para baixo que nós trabalhamos. Depois tem alguma orientação da direita para a esquerda? Não, é conforme o desenho se apresenta. Por exemplo, eu gosto muito de fazer a renda assim. Eu, por exemplo, esta renda estava assim, pois agora faço assim. Gosto de fazer a renda assim. Havia um nome, mas eu não me lembro como é. Ouvia uma senhora ao meu lado que trabalhava e dizia-me como era, mas eu sou sincera, não me lembro. Mas eu gosto de fazer, muito até. Quantos bildes para fazer uma... Nunca conto. Nunca conta?
Nunca conto, mas sou capaz de contar. Agora sou capaz de contar. Os Beatles, quem é que os faz? Os Beatles, havia quem fizesse os Beatles. Agora eu não sei. Mas eu tenho Beatles da minha família. Eu tenho Beatles centenários. Tenho Beatles com mais de 100 anos. Da irmã do meu avô, ainda há um tempo me deram Beatles dela. Tem ainda mais do que estes que aqui estão? Muitos. Tenho muitos Beatles. Uns oferecidos, comprei poucos, mas tenho muitos que me deram. As pessoas deixam de fazer renda e dão. Não sei onde é que eles eram feitos. Se eram aqui, se era fora. Havia ali uma casa que era o Ricardo Costa, que vendia muitos Beatles. Havia o Zé Feira que vendia. Mas já é outros Beatles mais grossos, não são tão finos como estes. Portanto, estes Beatles são fininhos, são muito antigos. Estes são Beatles com quase 100 anos, mas com mais de 100 anos tenho lá em casa. Eu consigo fazer uma almofada com Beatles todos pequeninos. Tenho os Beatles mesmo pequeninos, centenários. Tenho bastantes, que não trago cá para baixo. Estão sempre em casa.